Pedi para o Ibanez proibir um mês sim e outro não. Aí no mês sim tem muita gente. Bom, antes de passar para o tema principal, queria só lembrar uma coisinha que todo mundo já sabe, mas para que a gente possa também ver como é verdade, né, isso. Então, tem esse livro aqui, que se chama Por um Cristianismo Autêntico, de Dom Antônio de Castro Maia, né, que era o bispo de Campos, no Rio de Janeiro, e que manteve a missa tridentina na sua diocese, e ele mesmo nunca celebrou a missa nova. Então, tem vários documentos que ele escreveu, né, para os seus diocesanos. A primeira parte é bem interessante, Carta Pastoral sobre Problemas do Apostolado Moderno, escrita em 1953, né? E são tantos erros que a gente vê hoje, né, bastante difundidos e agravados. E tem um documento também que se chama sobre a reverência aos santos sacramentos. E era uma carta dele, bispo, dirigida aos seus padres, né? Então ele diz o seguinte, né? É com tristeza que sabemos de sacerdotes na diocese e de outras pessoas com responsabilidade de orientação de almas que não tomam a menor medida no sentido de manter em torno dos sacramentos, especialmente da Santíssima Eucaristia, o ambiente de pureza que Jesus Cristo exige de seus fiéis servidores. Porque todas as igrejas da diocese não ostentam em lugar bem visível as disposições eclesiásticas no sentido de que as senhoras e moças não se apresentem no templo de Deus com vestes ajustadas, decotadas, de saias que não desçam abaixo dos joelhos, ou de calças compridas, estas últimas mais próprias do outro sexo. Porque não tomam todos os sacerdotes medidas a fim de que, com semelhantes trajes, não se apresentem aos sacramentos as senhoras e moços ou para recebê-los, ou como madrinhas ou testemunhas. Seria o mínimo que se poderia pedir a quem está realmente interessado, porque a adaptação de que tanto se fala não seja uma profanação do sagrado com prejuízo pessoal para o povo fiel e para a sociedade em geral. Então, um pequeno lembrete da modéstia, que é sempre útil a gente relembrar essas coisas básicas, né? Bem, o nosso tema de hoje eu considero bastante importante, é o seguinte: é a gente procurar entender que nenhum ato nosso, que nós chamamos de atos humanos, são indiferentes moralmente. Todos os atos que nós fazemos são bons ou ruins moralmente. São atos de virtude ou atos de vício, né? Para a gente poder entender isso, desenvolver um pouco melhor, eu vou ter que voltar lá atrás. Coisa que a gente já viu em outros lugares, né? Para quem já está aqui há mais tempo. Mas, bom, que é bom sempre rever, e para quem nunca viu é muito importante saber também. É o seguinte: nós temos, seres humanos, dois tipos de atos, certo? Nós temos chamados atos do homem e atos humanos. Atos do homem são aqueles atos sobre os quais eu não tenho verdadeiramente domínio com a minha razão e a minha vontade. Por exemplo, respiração até posso parar um pouco, né, por um determinado momento. Mas a digestão, por exemplo, ela está acontecendo e eu não posso falar, peraí, digestão, agora não é o momento da barriga roncar, por exemplo, se eu estou com fome, né? Então isso não existe, eu não tenho domínio sobre isso. Esses atos que são da nossa natureza e sobre os quais nós não temos domínio se chamam atos do homem. Isso em boa filosofia, em boa teologia, né? Atos do homem. Então não são esses atos que nos interessam agora. Esses atos não são virtuosos ou não. Eu não posso ter uma digestão virtuosa que me leve para o céu ou não, né? Isso não existe. Então são atos do homem. Então, só para a gente saber que existe isso. Nós vamos falar dos atos humanos, que são aqueles atos
sobre os quais, com a minha razão e a minha vontade, eu tenho então, ou posso ter, né, domínio sobre eles, eu posso orientá-los de alguma forma, dirigi-los. Então, são atos feitos com advertência, né, e com vontade. Né? Bem, então, esses atos humanos não podem ser moralmente indiferentes. Ou eles são bons, ou eles são ruins. Então, não existe a possibilidade de eu estar fazendo algo que ou me adiante o caminho para o céu, ou me atrase no caminho para o céu. Não existe nenhum ato assim que seja indiferente, que não tenha um resultado para o céu, para me dirigir para o céu ou para me afastar do céu. Bom, só antecipando, né? Onde que eu quero chegar? Quando a gente fala de virtude, de atos virtuosos, muitas vezes a tendência é já pensar em grandes coisas. Né? O martírio, uma paciência muito heróica, né? De uma coisa muito clara, assim, heróica. Ou então de coisas muito específicas, justamente. É a paciência, a temperança, é a castidade. Tudo isso está certo, é evidente. A gente precisa ir bem além disso. A gente precisa ver que cada ato nosso, voluntário, toca a virtude ou toca o vício. Por mais simples que seja esse nosso ato. Não. Se eu vou na padaria comprar um pão, esse meu ato ou vai servir para o céu, ou não. Ou vai me afastar do céu, vai servir para o inferno, eventualmente. Então a gente precisa ter essa ideia, porque muitas vezes a gente considera nossos atos como indiferentes. Não. Dá um exemplozinho, talvez claro. A criança levantar a mão durante a aula, ou um adulto, e esperar a sua vez para falar. Parece um ato que é indiferente, que não toca a virtude, é só uma coisa assim de boa educação. Mas várias coisas, na verdade, podem estar envolvidas nesse ato. Por exemplo, a virtude da humildade, né? Para saber esperar a vez, para não achar que o que eu tenho para dizer é tão importante que eu posso atropelar outras coisas. Está aí também incluída a virtude, dentro da prudência, a virtude da circunspecção. Eu perceber o que está acontecendo ao meu redor e agir em conformidade com isso. Então o professor está explicando, não devo interromper. Porque ele vai perder o fio da meada, vai ser prejudicial para mim e para os colegas. Tem outra virtude aí, justiça comutativa com o próximo. Se eu não levanto a mão antes de falar, o outro que estava com a mão levantada, eu vou passar na frente dele, vai ser injusto com o meu próximo. Tem, por exemplo, a justiça legal, que diz respeito ao bem comum. Então, não vou prejudicar toda a turma. Tem a ver com a virtude da fortaleza, paciência, né, para esperar o meu momento de falar. Né? E, por outro lado, tem vícios relacionados, né, com o ato de eu, por exemplo, falar sem controle, intemperança, soberba, vaidade. Eu prefiro mostrar que eu sei, porque senão outros vão responder na minha frente e eu não vou mostrar que eu sei, então eu vou falar logo. São coisas que podem existir. Imprudência, inconsideração, precipitação. Nem pensei e fui logo falando, sem consideração. Ou contra a fortaleza, impaciência, não aguentei chegar à minha vez. E injustiça, né? Com o próximo, com o bem comum, prejudicando tudo. Então, um ato banal, a princípio, que se poderia dizer, esse ato não tem a ver com a virtude, mas a gente viu que não só tem a ver com a virtude, como tem a ver com várias, né? E tem a ver com vários vícios, certo? Então, um ato humano nosso, ou toca a virtude, ou diz respeito à virtude, ou diz respeito ao vício. Nenhum ato nosso é moralmente indiferente. Bom, então, agora vamos voltar aqui para onde eu estava. E agora nós vamos provar que não existe nenhum ato que seja moralmente indiferente.
Algumas talvez lembrem, quando a gente, para falar da moralidade de um ato, para saber se ele é bom ou ruim, um ato humano, eu preciso considerar 3 coisas. Primeiro, eu preciso considerar o ato em si. Né? O ato em si, ele pode ser bom. Dar uma esmola é um ato bom. Né? Por exemplo. Ele pode ser indiferente, andar na calçada aqui do lado da capela. É indiferente, propriamente não é nem bom nem ruim. Ou ele pode ser intrinsecamente mal. Um ato intrinsecamente mal é um ato que nunca pode ser feito, sob nenhuma circunstância. A mentira, por exemplo. O roubo. Né? Infidelidade no matrimônio. Então, o ato em si, ele pode ser bom, pode ser indiferente ou mal. Né? Intrinsecamente mal. Bem, então a primeira coisa para eu saber se meu ato é bom ou ruim é considerar isso. O ato em si, ele é bom, ele é indiferente ou ele é ruim? Se é um ato mau intrinsecamente, eu já sei que é moralmente ruim. Não tem nem o que fazer. Posso ter a melhor intenção do mundo, mas esse ato é ruim. Não, é moralmente ruim, é um pecado. Posso mentir para querer salvar a humanidade inteira. Não vai adiantar. Meu ato vai ser ruim. Não. Eu posso salvar a humanidade inteira e perder minha alma, então não adianta. Então, se esse ato é intrinsecamente mal, eu sei que já é moralmente ruim. Agora, se meu ato é bom ou é indiferente, preciso ainda também considerar outros 2 aspectos para que meu ato seja realmente bom. O primeiro deles, as circunstâncias. Ou melhor, vamos botar a finalidade primeiro. A finalidade. Qual é a minha finalidade ao fazer esse ato? Qual é a minha finalidade ao fazer um ato bom? Por exemplo, dar esmola. Eu realmente quero ajudar, por amor a Deus, aquela alma, né? Essa pessoa que está aí passando necessidade. Então, minha intenção é boa. Eu quero dar esmola, porque eu quero que toquem um trompete quando eu dou a esmola, para todo mundo ver que eu estou dando esmola, para todo mundo reconhecer que eu sou muito bom. Então, a finalidade de orgulho, finalidade ruim. Então, essa finalidade ruim, isso faziam os fariseus, né? Quando dava esmola, mandava tocar o trompete para todo mundo ver que... Trombeta, né? Para todo mundo ver que ele estava fazendo uma boa obra. Então, a finalidade aí é ruim. Então, se eu tenho um ato bom, mas a finalidade ruim, meu ato vai ser ruim. Né? Um conjunto inteiro. Se o meu ato é indiferente, passear na calçada ao lado da capela. Minha intenção é rezar o terço, né? Ao ar livre, porque está muito quente, sei lá o quê. Então, minha finalidade é boa. Não. Ou então não, minha finalidade é esperar o vizinho passar para arrumar briga com ele desnecessariamente. Então, minha finalidade é ruim. Então, esse ato indiferente, se a minha finalidade é boa, já vai se tornar bom aí. Se minha finalidade é ruim, ele vai se tornar ruim. Não. Então, o ato em si, bom, indiferente, mal, minha finalidade, e aí não tem jeito, eu não posso ter uma finalidade indiferente. Não tem jeito. Em última instância, a minha finalidade, ou ela está ordenada a Deus de algum modo, ou não. Não tem como ser algo indiferente. Bom, e aí o terceiro aspecto, as circunstâncias. Além do ato em si mesmo, além da minha finalidade,
eu preciso considerar as circunstâncias. Quem, como, onde, né? Quais meios. Preciso considerar as circunstâncias para ver se esse ato é bom, se condiz com o meu estado de vida, se não condiz, se condiz com a situação ou não, né? Lá, rir em si é uma coisa, digamos, indiferente ou até boa, né? Mas rir no meio de um velório é uma circunstância que não faz sentido, que não cabe, né? É o exemplo que eu sempre dou, né? Que uma criança desça na rua com um carrinho de rolimã, tranquilo, boa virtude da eutrapelia para se divertir. Que uma mãe de família desça no carrinho de rolimã na rua, já não é assim tão normal como diversão. Bom, também não vou dizer que seja pecado, né? Mas pelo menos dá para descontrair um pouco. Mas assim, por exemplo, uma festa de casamento que pode ser legítima, né? Sem problema nenhum, mas não convém que o padre esteja ali naquela festa de casamento durante, né, um tempo maior, que fique lá pelo seu estado de vida, né? Por exemplo. Então tem uma circunstância, quem, como, onde, tem que considerar as circunstâncias. Para que um ato seja bom, eu preciso que tudo aqui seja bom, né? Ou pelo menos que o meu ato lá em si mesmo seja indiferente. Então, preciso de um ato bom ou indiferente, de uma finalidade boa e de circunstâncias boas. Não precisa ser as melhores circunstâncias, mas pelo menos circunstâncias boas, corretas. E aí meu ato vai ser moralmente bom. Para que meu ato seja moralmente ruim, basta que haja um defeito em qualquer um desses três aspectos. Se meu ato é intrinsecamente mal, então ele é mal já. Se meu ato é bom, excelente em si mesmo, mas minha finalidade não é boa, meu ato vai ser ruim. Se meu ato é bom em si mesmo, ou indiferente, minha finalidade é boa, mas as circunstâncias são indevidas, não são boas, então meu ato também é ruim. Então, para o ato ser moralmente bom, precisa que tudo seja bom. Para que ele seja moralmente ruim, bom, tudo seja bom lá, o ato em si mesmo pode ser indiferente, né? Para que o ato seja ruim, basta qualquer defeito, certo? Bem, bom, como eu já falei aí no meio do caminho, mas nenhum ato vai ser indiferente. E não vai ser indiferente porque entra aí a nossa finalidade. Não é? Por que eu estou fazendo esse ato? Ou eu estou fazendo por um motivo bom que realmente, né, se ordena a Deus de algum modo, ou não. Não tem alternativa. Eu não consigo dar ao meu ato uma finalidade indiferente. Não consigo em nenhum ato nosso agir sem ser por um fim. Se a gente não tem uma finalidade, a gente não age, certo? Se a gente não tem uma finalidade, a gente não age. Então, meus atos sempre têm um fim. Agora, esse fim está subordinado a Deus ou não? Se estiver subordinado a Deus, meu ato é moralmente bom. Se meu ato não está subordinado a Deus, ele é moralmente ruim. Então, nenhum ato nosso, humano, é moralmente indiferente. Isso é muito importante para a nossa vida. Bom, então vamos guardar isso aí na nossa memória, que a gente vai retomar daqui a pouco. Vamos lembrar um pouquinho sobre a virtude. Porque, a virtude, a gente tem que entender o que é a virtude, senão dificilmente a gente consegue progredir, fica uma coisa muito vaga, né?
Então vamos lá. A virtude é uma inclinação ou uma disposição bem enraizada na nossa alma para fazer o bem. Então, a virtude é uma disposição bem enraizada na nossa alma para fazer o bem. O vício é o contrário. É uma disposição bem enraizada, uma inclinação bem enraizada na alma para fazer o mal. E aí, nós temos dois tipos de virtude. A virtude que se chama virtude natural ou adquirida e a virtude sobrenatural ou infusa. Então, virtude natural igual adquirida, virtude sobrenatural igual infusa. Então, vamos ver cada uma delas. A virtude adquirida, como o nome diz, é uma virtude que a gente adquire. E como é que a gente adquire essa virtude? Pela repetição dos atos de virtude. Padre, como é que eu me torno temperante? Como é que eu me torno modesto? Como é que eu me torno justo? Como é que eu me torno paciente, humilde? Fazendo atos de temperança, de modéstia, de humildade, de justiça. Não tem outro caminho, salvo o milagre. Certo? Então, quando você reza, pedindo a Deus a humildade, Ele te dá uma humilhação, Ele está realizando o seu pedido. Porque você vai poder fazer um ato de humildade. Se Deus não te desse a humilhação, Ele seria mal com você. Não. Se você está pedindo a paciência, Deus te dá uma contrariedade, Ele está sendo bom e está atendendo o seu pedido. Então não vou pedir. Então não vai adiantar nada, né? Não vai resolver o problema. Então, é assim que funciona. A castidade, então, Deus vai dar provações com relação a isso. E assim com cada virtude. Né? Então, essas virtudes, a virtude natural é adquirida. A gente adquire pela repetição dos atos de virtude. Eu não sou ainda temperante, mas eu pratico, me esforço, com a ajuda de Deus, evidentemente, né? Para fazer atos de temperança. E aí a minha alma vai se inclinando para aquilo. E aí vai ficando cada vez mais fácil. Claro que Deus tem suas provações, etc. Mas minha alma vai se inclinando para aquilo. E vai ficando cada vez mais fácil. E cada vez mais agradável. Porque é agradável para a gente aquilo que é conforme a nossa inclinação. Se eu tenho uma inclinação virtuosa, a virtude é agradável para mim. Claro que, né, mesmo eu sendo muito virtuoso, por exemplo, né, um santo muito virtuoso, mas ele pode ter uma dificuldade ou outra, mas porque Deus permite aquela desolação, naquele momento, que ele não tenha nenhuma facilidade, embora ele tenha muita virtude. É possível. Não? Mas é assim, então, eu vou adquirir a virtude natural pela repetição dos atos, e essa repetição dos atos vai inclinando a minha alma, e eu vou tendo facilidade para aquilo, e aquilo vai se tornando também cada vez mais agradável para mim. O virtuoso é definido, inclusive, como aquele que se alegra na prática da virtude, de atos de virtude, porque é a inclinação dele. A virtude adquirida, então ela exige essa repetição dos atos, mas para eu crescer na virtude, esses atos têm que ser cada vez mais intensos. Como se a virtude que eu já tenho tenha que ser desafiada. Eu tenho que fazer um ato mais intenso com a ajuda de Deus, um pouco além daquilo que eu já tenho como virtude. E assim eu vou crescendo na virtude. Não. Então, essa é a virtude adquirida que dá para a gente facilidade para praticar os atos de virtude.
E as virtudes são conexas, né? Não posso ter uma grande virtude de justiça sem ter a virtude da prudência. Isso não existe. As virtudes são conexas. Bom, já dizia, né, Aristóteles, São Tomás, elas crescem proporcionalmente. É a imagem que se usa em geral como os dedos da mão. Depende da mão de cada um aí. Então, de modo proporcional. E elas são ligadas... Bom, não vou falar tudo sobre virtudes, senão vou ficar aqui 3 horas. 3 horas, assim, sendo humilde. Nós vamos ficar... As virtudes adquiridas são ligadas entre elas pela prudência. É a prudência que faz a ligação entre as virtudes. Nós temos as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, temperança, fortaleza. Dentro de cada uma delas nós temos várias outras virtudes. Quem quiser mais detalhe, tem aula do catecismo na internet sobre as virtudes também. E tem um curso de virtudes que um dia sai. Que um dia saiu, já foi gravado e tudo, né? Então falta só ser publicado. Então, assim são as virtudes adquiridas. Nós temos as virtudes sobrenaturais, igual infusas ou infusas. As virtudes sobrenaturais, elas nos são dadas junto com a graça santificante. Quando a gente é batizado, a gente já tem todas as virtudes infusas. Se a gente peca mortalmente, a gente perde todas elas. Salvo a fé e a esperança, se não for um pecado contra a fé ou a esperança. A gente se confessa, retoma o estado de graça, retoma também todas as virtudes sobrenaturais ou infusas. E são infusas justamente por causa disso. São infundidas por Deus na nossa alma. Não são adquiridas, não, com esforço nosso, mas são dadas gratuitamente. E claro, além dessas que a gente falou, né, prudência, justiça, temperança e fortaleza, entram as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A virtude infusa, ela não dá propriamente facilidade para eu praticar a virtude, certo? Pode até dar um pouquinho, mas não é isso. O que ela faz é que ela dá um valor sobrenatural para os atos de virtude. Se eu faço um ato de virtude, eu estou em estado de graça. Eu faço um ato de prudência, eu estou em estado de graça, eu tenho então a virtude sobrenatural da prudência. Esse meu ato de prudência tem um valor para o céu. Então, a virtude sobrenatural dá esse valor meritório para o céu. Então, só para a gente entender, vamos imaginar um alcoólatra. Então, cometeu vários pecados, está em estado de pecado mortal, né, pela embriaguez, e ele vai se confessar, realmente arrependido e tudo. Se confessou, recebeu a absolvição, ele sai dali do confessionário, ele não tem virtude da temperança adquirida. Ele não vai ter facilidade para praticar a temperança. No caso, a sobriedade, né? Que é a temperança em relação a bebidas embriagantes, que embriaguem. Então, ele não vai ter muita dificuldade, muita tentação. Se ele passar em frente ao bar, vai cair. Não tem jeito. Claro que o sacramento também dá uma ajuda pela graça, né? Mas propriamente ele vai ter dificuldade, vai ter que lutar. E isso é normal. Então, às vezes a pessoa confessa, ainda está caminhando, saindo do vício, eu confessei, mas logo depois tive muita tentação, uma luta muito grande. Porque ainda não tem uma virtude adquirida. E mesmo tendo, Deus pode permitir tentações também mais fortes. Mas ele tem a virtude da temperança infusa, sobrenatural. Então esse alcoólatra acabou de confessar, está em estado de graça. Ele está voltando para casa, a pé. E aí ele lembra, daqui para a minha casa tem um bar. Mas se eu desviar do bar, eu vou levar mais 15 minutos de caminhada, porque o desvio é muito grande. Ele vai falar, bom, mas eu vou desviar. Então ele fez aí um ato de temperança, de sobriedade. Então esse ato vai ter um valor sobrenatural,
E aí ele já fez um ato que, somado a tantos outros, vai dar a virtude adquirida, a facilidade para ele praticar a sobriedade. Né? Bom, e esse é o caminho natural. Quando a gente está em estado de graça, a gente vai adquirindo, desenvolvendo as virtudes naturais. Né? Esse é o caminho natural da vida espiritual, do nosso desenvolvimento, né, espiritual. Assim, né, uma breve pincelada sobre a virtude para a gente poder entender. E aí, justamente, né, dentro disso, eu recomendo, se puderem, que realmente vejam essa aula sobre as virtudes do catecismo, porque ali, embora muito rapidamente, eu cito todas as virtudes, né, praticamente, que existem. Porque às vezes a gente se apega só à justiça, temperança, fortaleza, prudência, fé, esperança e caridade, e não vê todas as virtudes derivadas delas, que tocam toda a nossa vida moral, todos os nossos atos, no final das contas. Né? Ou de modo contrário, todos os nossos atos tocam a virtude ou o vício, porque eles não são moralmente indiferentes, como a gente falou lá no início. Ou eles são moralmente bons, ou eles são moralmente ruins. Se meus atos são moralmente bons, então estou caminhando para a virtude. Claro que para caminhar para a virtude mesmo, esse ato bom teria que ser mais intenso do que o que eu já tenho de virtude, para eu poder progredir. Mas essa intensidade vem de onde? Da coisa exterior que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que resistir, que eu tenho que não sei o quê? Não. Vem de nós. Essa intensidade não está na coisa. Então, a fortaleza. Nossa, outro dia aí eu resisti a um quase martírio. Então agora, para eu progredir na virtude, eu vou ter que sofrer o martírio. Não. Você vai poder fazer uma coisa muito simples, mas com uma disposição interior, né, de fortaleza maior. Então essa é a intensidade do ato, que não é uma intensidade de sentimento, né? Para deixar claro, sempre, nunca custa. Perdi exatamente o que eu queria falar. Bom, então, todo ato nosso toca a virtude de algum modo. Para a gente crescer mesmo na virtude, precisa ser um ato mais intenso do que eu já tenho de virtude. Ou todo ato nosso favorece o vício, se ele for moralmente ruim. Bom, tá bom, então a gente agora já sabe disso. E então o que a gente tem que fazer agora? O que pode nos ajudar muito? A gente tendo consciência disso, a gente pode fazer mais atos virtuosos. Por que eu digo mais atos virtuosos? Porque muita coisa que a gente faz meio sem pensar, e claro que não dá para pensar profundamente tudo que a gente está fazendo, senão a gente fica doido. E não é esse o objetivo, não é essa a nossa natureza. Mas a virtude, quanto mais eu tenho clareza do que eu estou fazendo, advertência do que eu estou fazendo, e quanto mais eu quero fazer aquilo por um bom motivo, mais virtuoso vai ser esse ato. Quanto menos clareza eu tenho, né, fazendo as coisas meio sem pensar, etc., quando eu poderia estar pensando pelo menos um pouco mais, né, vou fazendo assim de modo meio involuntário, aquele meu ato vai ser menos virtuoso. Né? Porque a virtude é, em outra definição, né, uma disposição bem enraizada na alma que eu escolho. É uma escolha minha. Né? Eu escolhi tal ato que é um ato de virtude. E com isso eu vou desenvolver virtude. Né? Então é uma eleição. E uma eleição é tanto mais perfeita quanto mais eu tenho consciência do que eu estou escolhendo e quanto mais eu quero escolher aquilo. Então, se a gente para e pensa um pouco mais nas nossas ações cotidianas, né,
e eu as faço bem e quero fazer bem, então maior vai ser o nosso desenvolvimento, o nosso progresso nas virtudes. Não. Então isso é bastante importante. E pode ajudar a gente muito, como eu falei, gente. É impossível a gente também pensar de modo claro em todas as nossas ações durante o dia, né? Não existe isso. Bom, e aí eu falei nas virtudes adquiridas que a virtude que faz a ligação entre elas, a conexão, é a virtude da prudência. A virtude da prudência que no fundo indica um pouco qual o fim que eu devo atingir e os caminhos. Então eu devo ser forte ou não. A prudência vai me dizer, devo ser forte porque minha finalidade é tal e tal, né? Ou não devo ser forte. E aí, para ser forte ou não, vem a virtude da fortaleza propriamente. Então, a virtude adquirida, quem faz a conexão, é a virtude da prudência. Nas virtudes sobrenaturais, quem faz a conexão é a caridade. No fundo, não existe virtude sem que haja caridade. E meus atos de virtude serão também mais perfeitos na medida em que eu os faço por caridade. Vamos dizer, um ato de paciência. Eu posso fazer pela paciência? Posso, que é uma virtude, algo bom. Então eu posso fazer, não, fazer aqui pela paciência. Mas eu posso exercer um ato de paciência por caridade, por amor a Deus. E aí esse ato de paciência vai ser elevado muito mais, vai ter muito mais valor. Então a gente deve procurar que todos os nossos atos sejam imperados pela caridade. Todos os nossos atos de outras virtudes, né? De temperança, de prudência, de justiça, de fé, que sejam imperados, movidos pela caridade, pelo amor a Deus, para nos unir para Deus, no final das contas. Bom, então, às vezes, a gente deixa de adquirir virtude porque a gente faz as coisas sem saber, sem prestar atenção, sem ordenar para Deus no final das contas. Mais uma vez, não dá para ordenar ao longo do dia cada atozinho nosso para Deus. Mas ao longo do dia a gente pode se lembrar várias vezes de oferecer para Deus as nossas ações. A gente já começa fazendo isso na oração da manhã, né? Faz alguns outros momentos do dia. Escolhe alguns momentos mais marcantes. Bom, comecei na oração da manhã, depois no lanche da manhã, você faz lanche, em algum outro momento, no almoço, depois de tarde, algum momento, né? Próximo do jantar, e depois ofereço de novo na oração da noite. Isso é muito importante. Isso é importante também, tudo isso que a gente falou aqui, que cada ato toca a virtude ou vício, é muito importante para nós e é muito importante também para a educação dos filhos. Isso em vários aspectos. Mesmo quando os filhos ainda não têm uso da razão, né, o que ocorre em torno dos 7 anos. Então, os atos que eles fazem, como ele ainda não tem uso da razão propriamente, não é ato de virtude, nem ato de vício propriamente falando. Mas, embora não seja ato de virtude ou de vício, o que a criança faz vai criando uma inclinação nas faculdades dela, na alma dela. Por mais que propriamente não seja um ato de virtude ou de vício, porque a criança não tem ainda, né, o uso da razão de modo mais pleno, e da vontade, objetivamente, sim, esses atos ou tocam a virtude ou tocam o vício. E se eu vou deixando, então, o filho, que ainda não tem uso da razão, fazer coisas, porque ele ainda não tem uso da razão, e fazer coisas ruins porque ele não tem uso da razão, ele não entende, né? Aí ele não sabe, né?
ele ignora, etc. Se eu vou deixando, esses atos vão criando uma inclinação, né? Vai criando ali uma inclinação. Como um cachorro, né? que repete certos atos, vai criando uma inclinação. E depois fica muito difícil fazer o contrário. Então, se eu vou deixando e vou negligenciando, né, os atos dos meus filhos, mesmo quando eles não têm ainda o uso da razão, isso vai ter uma consequência muito importante na vida deles depois. Não. Se são atos de vício, quando ele se der conta, nossa, eu deveria fazer de outro modo, vai ter uma dificuldade imensa. Porque a alma dele já está toda inclinada para aquilo. Vai ser difícil. E a criança, coitado, com que força vai conseguir fazer isso? Não. Ao contrário, se a gente vai corrigindo atos errados da criança, e a gente vai favorecendo, né, os atos bons, elogiando, premiando, e aqui, né, dando algum tipo de punição, que não precisa ser necessariamente física, embora, né, quanto menor a criança, mais sensível ela é e precisa de alguma intervenção física, né, claro, delicada, proporcional e etc. Mas se a gente, então, vai favorecendo atos de virtude na criança, embora ela não tenha consciência, não seja propriamente ato ainda de virtude, mas não são atos objetivamente de virtude, atos objetivamente bons, quando ela parar para pensar, nossa, o que eu devo fazer? Ah, não, devo fazer isso. Ah, tá bom. Ela já está habituada, ainda não é virtude. A virtude vai vir quando ela vai pegar essa inclinação e fizer dela algo voluntário, algo dela. Não, realmente eu quero isso aqui. Aí vai se tornar virtude. E vai ser muito mais fácil, porque já está com uma inclinação ali. Então é um princípio muito importante. Os atos da criança são objetivamente também bons ou maus. Tocam objetivamente o vício ou a virtude. Ela não tem consciência, não tem pecado dela. Mas o que ela faz vai influenciando a alma dela. Aí depois vai ser fácil, se a gente, né, fez esse esforço para adestrá-la bem, né? Ou se não, a gente deixou solto e guiada pelas paixões, pelas emoções dela, sobre as quais ela não tem ainda controle, porque não tem uso da razão e da inteligência, da razão e da vontade. Então isso é muito importante para nós e para a gente poder saber que nenhum ato nosso é moralmente indiferente, ato humano, né? Que toca a virtude, toca o vício. Isso me dá, então, maior advertência, maior voluntariedade nos atos bons para poder crescer na virtude, coisa que eu vou, às vezes, deixando passar, né, indiferente, enquanto se eu tivesse um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de vontade naquilo ali, poderia crescer muito mais na virtude. E é muito importante também na questão, precisamente, da educação dos filhos, né? Bom, antes ainda do uso da razão, a gente ajuda muito os filhos e as crianças fazendo isso. Se não fizer, se não dirigir os atos assim, e tem meios, né, de fazer isso, se a gente não fizer e não ajudar assim, a gente vai prejudicar muito, ao contrário. E não é só com coisa grave, né? Às vezes também se apega só a coisa grave. A questão de castidade, isso, aquilo, isso aí. Não, são coisas mesmo simples até. Não. Bom. Vamos ver, por exemplo, algum outro comportamentozinho simples, né? Estou aproveitando as coisas aqui da escola. Cuidado com o material. Nossa, isso aí não toca a virtude, né? O padre está preocupado com os bens materiais. Não. Os bens materiais também são legítimos, né? Em dada proporção. Então, manter a carteira na posição correta, colocar a cadeira embaixo da mesa ao se levantar, manter a carteira e espaço em volta limpos, manter o próprio material em ordem. Virtude, né? Não estragar o material. Virtude, justiça com os pais que trabalharam, compraram aquilo, né, e deram para a criança. E com o bem comum, que são coisas que dizem respeito à escola.
né? Carteira, parede, né? Não rabiscar as paredes. Papel do banheiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joga no chão, depois alguém tem que vir limpar. Bom. Toca também um pouco a temperança, a estudiosidade. Se eu mantenho um local organizado, eu consigo me dedicar melhor aos meus estudos, prestar mais atenção, por exemplo, e aprender aquilo que eu devo. Se eu não faço isso, né? Então, bom, eu posso tocar o vício da preguiça. Né? Posso tocar a injustiça com os pais, com o bem comum. Estou trazendo isso também porque às vezes a gente ouve, mas isso aqui não é virtude. Como não? Qualquer ato nosso toca a virtude ou toca o vício. Não. E ordenar os nossos atos favorece a virtude, ou não ordená-los favorece o vício. Não. Então, é muito importante a gente ter noção disso. Né? Nenhum ato nosso humano é moralmente indiferente, ele toca a virtude, toca o vício. Não. E se a gente tem consciência disso, a gente pode mais facilmente progredir na virtude. Não. E ajuda também muito na educação dos filhos, antes da razão, do uso da razão, e mesmo depois também, claro, né, orientando os filhos nesse sentido. Bem, questões, dúvidas, angústias, crises existenciais? Tudo tranquilo? Fome? Diga. A respeito de quais os tipos de... Quando a gente está no dia a dia, fica difícil da gente saber que tipos de ordens a gente coloca como prioridade para que a criança cumpra, e no final das contas a gente acaba ou excedendo ou deixando muito mole. Que tipo de regras a gente deveria colocar dentro de casa para também funcionar dentro de casa como uma campanha da vida? Se isso é possível. Possível é, mas... Não, assim, eu entendo. Campanha das virtudes, bom, tem gente que não tem, talvez, conhecimento, né, da questão da escola, mas... Assim, né, tem regras um pouco básicas, né? Inclusive tem um livro aí que é sobre a educação dos filhos. Agora eu não vou saber nem qual é, nem o nome, nem quem é o autor. Então, eu acho que é o padre Negromonte, Educar os Filhos, alguma coisa assim. Depois posso mandar uma foto. Mas ele fala assim, inclusive, né, propriamente, de a criança que vai entrar na escola, que naquela época entrava para alfabetização, quer dizer, 6, 7 anos. Né? Ele dizia assim, ele ia dizendo um monte de coisa. Né? Se a criança aprendeu em casa a esperar a sua vez de falar, né? Não interromper a conversa com os adultos, etc., então na escola ela vai saber que tem o momento de falar. Se em casa a criança foi acostumada justamente a manter a organização e não sei o que, então na escola e tal. Então, assim, são regras básicas, né? Claro que, bom, na vida cotidiana, assim, depende um pouco de cada família, tem regras, digamos, que são gerais mesmo, né? E outras que nem tanto. Uma regra geral, que deve ser um princípio claro, é que se você colocou a regra, ela tem que ser respeitada. Porque senão acabou tudo, né? E se a criança dá birra, aí é que tem que respeitar mesmo o que você falou antes. Porque senão não adianta, né? E não pode ter ganho, senão a criança vai se acostumar com aquilo sendo o meio dela conseguir as coisas. E também não vai negociar, né? A criança está fazendo a birra, eu não posso te dar a balinha, mas o que você quer? Você quer o bolo de chocolate, você quer o brinquedo, você quer não sei o quê. Não, a criança tem que entender que esse tipo de comportamento não funciona. Às vezes vai ser uma birra mais longa, 15 minutos, 1 hora. Fica firme, porque isso vai impedir várias outras birras depois no futuro. Né? A criança vai se matar, em geral não.
em geral, não tem muito esse risco. E assim, isso aqui, né, até naquela coisa de educação dos filhos, a gente fala disso. É o que a igreja sempre falou. Se você pega qualquer psicólogo sério, hoje vai dizer a mesma coisa. Não vai dizer nada diferente. Bem, então, isso é muito importante. No final, ajuda muito a criança, em vários aspectos. Ela conseguir se controlar, você pode ir lá. Bom, tem várias nuances aí nessa situação. Pode ir lá, você está nervoso, eu entendo a sua frustração, agora eu vou esperar você acalmar, e aí a gente volta a conversar. Depois não dá mais atenção praticamente para aquilo. Porque às vezes também, né, a birra pode ser para ter atenção, justamente. Né? Aí tem que ver se você também não está dando atenção para ela que ela deveria receber, com as coisas boas. Né? Que às vezes é outra questão também. A gente tem vindo dando muito mais atenção para o que é ruim, comportamento ruim, do que o comportamento bom. Comportamento ruim, a gente vai e fica lá meia hora e fala isso, fala aquilo, fala aquilo. E às vezes a criança está querendo justamente isso, a atenção. E às vezes o que é bom a gente não fala. E tem que reconhecer isso também. Né? E às vezes é preciso até ser mais intenso com o que é bom do que com o que é ruim. Assim, agora as regras de casa concretamente tem coisas um pouco básicas, né, que podem ser estabelecidas mesmo de organização. Brincou, guarda. Não guardou, não brinca mais. Não é fácil, mas é preciso. Mas aí não brinca, aí a criança vai lá e pega. Então bota onde ela não consegue alcançar. Ela está guardando, você bota de novo. Né? Tem uma ordem, às vezes, de se servir na mesa. Né? Precisa ser um regime militar, evidentemente, o objetivo não é esse, né? Mas, assim, coisinhas que ajudam, né? E rotina, tem que ter uma rotina, né? Isso aí qualquer livro de boa educação também ensina isso, né? Ter uma rotina. Às vezes é difícil implementar a rotina no início, mas depois do sofrimento inicial, os ganhos também são imensos, né? Porque dá previsibilidade para a criança. Ela sabe que agora vem isso, vem meus estudos, depois eu tenho uma hora de brincadeira, depois a brincadeira é o jantar, depois o terço, depois a história, dormir. Né? Então ela não vai, não, será que hoje eu vou brincar, será que não vou, será que agora eu vou brincar às 2 da tarde, será que às 5? E aí fica ansiosa, às vezes não vai, não deixa, e aí cria frustração e só dá problema. Então a rotina também ajuda muito. Né? Depois podem ser estabelecidas regras de organização, de cuidar das próprias coisas, arrumar a cama. Né? Não lembro exatamente, eu tô lendo muita coisa, né, esses negócios, mas sei lá, a criança às vezes com 5 anos consegue arrumar a cama já. Se não me engano era 5, 6 anos, consegue arrumar minimamente a cama. E vale a pena, né? Então, assim, essas coisinhas que vão ajudando a criança a desenvolver, mesmo a criar autonomia, né? Porque se ela não tem rotina, ela não sabe o que ela pode fazer, não pode perguntar para o pai, pergunta não sei o quê. Se tem uma rotina, ela já sabe, tá aqui, depois não precisa mais nem perguntar para o pai, já pode brincar. O pai, às vezes, os pais podem decidir, a brincadeira hoje é essa, ou é livre mesmo, né, que seja. Assim, regras básicas da vida mesmo, né? Posso pensar aí com mais calma também para a gente poder... A questão é o seguinte, né? Algo como uma campanha das virtudes, rapidamente aí. Campanha da virtude nas escolas, na escola, né? Não, tem um vídeo que está público, né? Não sei se todo mundo assistiu, mas pelo menos pode assistir, que explica um pouco. Então tem os comportamentos lá, falar dos momentos apropriados, deslocar-se de modo ordenado, postura atenta e respeitosa, obedecer prontamente, cuidado com o material, permanecer no local adequado. Bom, e outros aí, às vezes vai variando conforme a necessidade. Bom, a gente sempre lembra para as crianças, previne, ajuda, tenta dar estratégias para elas conseguirem fazer as coisas, etc. Sistema preventivo, né? E com procurando ter bondade, claro que a gente vai progredindo também. Mas, bom, então se a criança, né, falou sem levantar a mão, então ela recebe uma anotaçãozinha. Tem um limite de anotações por semana, no final da semana, se a criança está aquém desse limite, né, ela vai receber lá uma estrela, né? Uma estrelinha, que é pregada assim. É impressionante como eles dão valor para isso. Que é bom, né?
Então, e basta coisa simples, às vezes, para a criança se motivar e procurar fazer as coisas corretamente. Mas assim, o que é preciso aqui? Previsibilidade. A criança precisa saber o que pode, o que não pode, em que momento pode não, e ela às vezes esquece muito rápido. Então você precisa lembrar com uma certa frequência, né? Ou quando muda uma regra, agora pode falar, agora não pode. Agora todo mundo pode responder, ou não. Então, para as crianças mais novas, né? Sobretudo não ficarem perdidas. E depois consistência. Né? Se está lá a falar sem levantar a mão, então recebe uma marcação. A criança falou sem levantar a mão, não recebeu uma marcação, o negócio vai por água abaixo. Né? Porque ela vai perceber que não tem consistência. Que não precisa, então, respeitar a regra. Que desrespeitando, talvez não tenha consequência. Né? Então, às vezes, os pais da maior boa vontade vão fazer isso, mas se não tiver consistência, vai dar errado. Né? Não é fácil, às vezes, né? Às vezes vai ficar com pena. Nossa, faltava só uma para ganhar. Mas paciência, faltava uma e é isso, é a vida. Às vezes você não vai passar num concurso por 0,01. Né? Por exemplo. Então, e depois, claro, né? Você vai motivar a criança também, reconhecer o esforço, ainda precisa melhorar e etc. Então, você ter muita previsibilidade e muita consistência, né, nisso aqui. Então, não é tão simples. Mas isso é princípio assim, de educação mesmo, normal. Né? Que a gente viu nessas conferências também sobre educação dos filhos, que, mais uma vez, é retomado pela boa psicologia mesmo atual, que naquilo que é bom, muitas vezes não inventou a roda, não. Talvez com estudo científico, com um grupo de controle, isso, aquilo, mas em geral que a própria igreja, a própria moral natural ensina, né? Bem. Padre, Sim. o nome do livro é Educação dos Filhos, a missão dos pais e educadores, do padre Álvaro Negromonte? Tá. A editora Calvária. Bom, tem em PDF também, uma versão mais antiga. Bom, alguma outra questão, dúvida? Só uma observação, uma pergunta que Sim. influencia muito a questão dos temperamentos, né, padre? Sim. Tanto da criança quanto dos pais. Sim. Como cada um vai agir e como a criança vai reagir, né? Que Sim. É muito diferente uma criança da outra. Sim. Mas assim, digamos que os princípios são os mesmos, né? E justamente, às vezes com uma criança que, você negou alguma coisa, então, mas ela não vai explodir. Mas você pode já conversar imediatamente com ela. Né? Eu sei que está um pouco frustrada, etc., mas é isso e tudo. A outra que está explodindo, está dando birra, etc., você vai fazer a mesma coisa, mas o princípio é o mesmo, não vai dar um ganho para a chateação dela. Então, a melancólica pode ficar com a cara emburrada. O outro vai ficar gritando, berrando. Né? Então, assim, às vezes, então, os princípios são os mesmos. Né? A educação, cada pessoa é uma, os princípios são os mesmos. A natureza humana é a mesma. Então, você vai aplicar aquele princípio com alguma nuance, mas sem sair dele. Não é porque a criança é colérica, em que ela vai ficar 3 horas, então que eu vou terminar cedendo. Né? E a outra não. Então, assim, o princípio e o fim, né, tem que ser os mesmos. E aí, claro, os pais têm que ordenar o próprio temperamento. Porque sem isso assim, isso é um princípio básico também, né? Para a gente poder ordenar os outros, a gente precisa ordenar primeiro a nós mesmos. Agora, claro, estou desordenado, então não vou tentar ordenar? Vou. Mas a eficácia vai ser muito menor. Então, tenho que realmente trabalhar muito comigo mesmo, né? No desenvolvimento da virtude minha, para poder dar o exemplo
E poder agir com a razão na correção, na educação dos filhos, não só na correção, mas em tudo, né? Então, assim, né? Sempre lembrar, né? Às vezes, questão de temperamento, eles existem, a gente já nasce, né, com algumas inclinações na alma, algumas para o bem, todo mundo, né, com algumas para o bem, outras que dificultam um pouco, mas a gente não pode usar isso como bom, certa desculpa ou certo pretexto mesmo, né? Ah, não dá porque minha criança é assim, minha criança é assim. Dá, com todo mundo dá. Não. Alguma nuance, né? Alguns vão precisar um pouco mais de tempo, alguns você vai poder falar logo alguma coisa, outros tem que esperar se acalmar, porque se não se acalmar não vai prestar atenção em nada, outro vai dar birra de 1 minuto e vai entender logo e não vai voltar a fazer, outro vai passar 1 mês dando birra, começa com 1 hora, depois 50 minutos, 40, 30, mas digamos, o princípio no fundo é o mesmo, né? E funciona também para todo mundo, né? Elogiar as coisas que são boas, incentivar, reconhecer e não dar ganhos, digamos assim, para o que é complicado, né? Para o que é errado. Bom. E assim, o que tem de dificultoso no temperamento de uma criança é justamente o que nós temos que corrigir mais, né? Que é o que vai ajudar ela depois. Às vezes os que mais mostram, na verdade, é até bom, né? Pior é quando não mostra, a gente não sabe o que está acontecendo e no fundo está complicado. Então tem que prestar mais atenção. Certo?